Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Ao pessoal que nos acompanha de casa também, aproveitem essa atividade, que vai ser agora a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente tem como um meio de compreender a vida o capítulo 27, Estranha Moral. Quem vai expor para a gente é o Jason. E é muito importante, tanto nós que estamos aqui presencialmente, quanto as pessoas que se encontram em casa, ter um estado de relativo de tranquilidade, fazendo com que as dificuldades que a gente tem, as dificuldades que a gente teve, as dificuldades que virão, elas se tornem não tão grandes, mas com o entendimento da doutrina, a gente consiga superá-las, reconhecê-las e, por que não, compreender que isso faz parte da vida e que isso, de alguma maneira, pode fazer com que a gente mude a forma da gente pensar, a forma da gente agir e, quem sabe, num futuro próximo, agir como uma forma de progresso individual para cada um, dentro da sua jornada, dentro das suas perspectivas. Então, eu desejo que todos nós a gente tenha uma boa atividade. Boa noite, pessoal. Eu já peço de antemão desculpa, porque eu estou com um pouco de tosse. Se eu tossir aqui durante a exposição, vocês vão ter que me perdoar. Bom, o capítulo de hoje é esse, conforme disse a nossa diretora, tem a moral. Jesus ensinou várias coisas a respeito de como viver e quais são os valores da vida. Não são poucas as coisas que nós fazemos diferente do que ele ensinou. Mas muitas dessas coisas a gente reconhece, de alguma maneira, e não faz. A gente publica nas nossas redes sociais até frases, aconselha os outros, mas na hora da gente colocar em prática coisas como perdão, paciência, tolerância, bondade, fraternidade, não se colocar em primeiro lugar, a gente sabe que a gente não faz. É patente, é óbvio. Claro que algumas dessas coisas a gente ainda justifica, mas mesmo a necessidade de justificar mostra que a gente não está fazendo, porque se não justificar para quê, né, se a gente estivesse fazendo. Mas tem algumas das coisas que ele ensinou que não são compreendidas. São mal interpretadas, são distorcidas e algumas são até estranhas. São tão diferentes da nossa maneira padrão de pensar, de ver, de sentir, que quando a gente vai ler as passagens do Evangelho, são essas narrações feitas pelas pessoas que presenciaram os fatos ou que ficaram sabendo através de outros que presenciaram, simplesmente escreveram essas narrativas, a gente lê isso e a gente não entende. Parece que nem foi, na nossa maneira de ver, ensinado por Jesus. O capítulo de hoje tem esse título porque as passagens que estão aqui dentro, algumas delas, são desse número. São passagens que nos parecem estranhas num primeiro momento, mas se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, com o auxílio do que os espíritos superiores ensinaram através da doutrina espírita, comparando com a lógica da vida, com as coisas, experiências que a gente tem no dia a dia, elas fazem bastante sentido. Eu vou começar lendo uma.
que na verdade acaba sendo chocante. Ela diz assim: como nas suas pegadas, nas pegadas de Jesus, caminhasse grande massa de povo, muita gente seguindo ele, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim, e aí vem o primeiro impacto, né? E não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Nesse primeiro impacto, talvez seja o aspecto menos importante da passagem, porque é só a gente olhar uma questão de tradução. A expressão original, na língua em que foi pronunciada e depois nas traduções do grego para o grego, elas não têm essa conotação de odiar como tem para nós. A tradução mais adequada a como ela foi pronunciada seria não amar tanto quanto. Então, se a gente fosse reler a frase, seria assim: se alguém vem a mim e não ama tanto quanto, não me ama tanto quanto, ou a mais que a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, etc, 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 não pode ser meu discípulo. Ainda assim, para as nossas questões, nossos padrões comportamentais, sociais, como assim, né? Jesus está dizendo então que tem que amar a Ele mais do que essas pessoas da nossa família? Ele não deveria estar dizendo, em vez de puxar a nossa afetividade para ele não deveria estar dizendo que a gente, para gerar um benefício familiar, deveria nos amar uns aos outros, deveria amar nossa família? Ele não deveria estar dizendo isso? Por que ele não está dizendo? E aqui se trata de entender que ele não está puxando afetividade para ele. Não é uma questão de enaltecimento da figura ou da pessoa dele, mas dos valores que ele ensina. Considerando isso, já fica mais fácil de entender, porque na convivência com essas pessoas, na convivência familiar, com as demais pessoas de um modo geral, a gente encontra todos os dias um grande desafio. E esse desafio é esse. A gente tem princípios, fundamentos morais, coisas que a gente acredita que são certas a serem feitas. E a gente negocia com isso, para poder agradar as pessoas com as quais a gente convive. Para não perder, para não se indispor, por medo. A gente tem medo. Se eu falar alguma coisa que contraria essa pessoa vai se afastar de mim. Ela vai ficar chateada comigo, ela vai ficar triste. Ela vai ficar com bronca, vai dar uma briga. E eu não quero, eu quero evitar isso. E aí o que eu faço? Eu sufoco aquilo que eu acredito que é o correto e mantenho as relações. Isso vai fazendo a longo prazo que a gente crie uma série de conflitos e problemas internos emocionais. A gente fica com culpas, a gente fica com uma perda de personalidade, a gente começa a se sentir com um vazio, como se a gente não se entendesse, não se conhecesse, não se reconhecesse. A gente muda para agradar os outros. E aí muda para agradar um, depois muda para agradar o outro, e cada mudança que a gente faz para agradar alguém faz com que a gente perca a referência de quem a gente mesmo é. Isso é uma coisa que acontece. E Jesus, sabendo disso, sabendo como é que funciona os corações, as pessoas, estava alertando em relação a isso. Estava dizendo, olha, se vocês querem construir algo duradouro e feliz, vocês precisam buscar princípios que norteiem a vida de vocês de uma forma segura. Quais são esses princípios? Os que eu
Ele, né, Jesus, ensinou. Por quê? Porque eu estou falando para vocês não uma coisa que vai na direção do capricho ou da vontade de cada um. Não alguma coisa que vai na direção de atender uma religião ou outra. Eu estou falando para vocês daquilo como foi que Deus criou as coisas e por que ele criou dessa maneira. Se vocês entenderem isso, se vocês se dedicarem a isso, se vocês se ocuparem com isso, e se entenderem e entenderem a vida, as razões que existem pelas quais as coisas foram criadas dessa maneira, vocês vão ter um princípio, um norte, um fundamento moral. Aí vocês vão encontrar uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Viver isso. Manter isso no dia a dia. Manter posições. Fazer aquilo que vocês estão se esforçando para entender que é o mais equilibrado. Quando as outras pessoas do entorno, por mais que vocês gostem delas, que vocês amem elas, pressionarem vocês na direção de vocês voltarem aos princípios, aos comportamentos anteriores, não façam isso. Se mantenham com a consciência de vocês. Mesmo sendo incompreendidos, mesmo sendo abandonados, mesmo sendo rechaçados. Não precisa não é uma questão de vocês brigarem, acusarem, mas vocês precisam se manter em paz com a consciência. Aí o que vai acontecer? Se vocês efetivamente estiverem corretos, vocês vão se manter equilibrados. E as pessoas que estão convivendo com vocês, com outros princípios diferentes, vão acabar sofrendo as consequências desses princípios, vão se desequilibrar. E por uma consequência natural, elas vão chegar à conclusão que elas estão equivocadas, vocês estão certos. E vão migrar na direção de vocês. O nome disso é exemplo. A gente dá exemplo. Só que como é que tu daria exemplo de algo que tu não faz? Que tu entende, mas fica dentro de ti, tu não manifesta. As pessoas precisam ver. E para ver, tu vai ter que manifestar. Só que ao manifestar, talvez elas se desagradem. Faz parte. Quem consegue conviver com esse padrão? A gente entende normalmente que amar é manter essa tranquilidade de relacionamento. Que muitas vezes exatamente esconde essas máscaras, esses fingimentos que a gente faz. Mantém por dentro de sabores, mágoas, tristezas, que a gente oculta. E que depois, com o passar do tempo, crescem. Viram mágoas maiores, viram agressividades, viram desentendimentos. E Jesus estava falando, não façam isso, não cultivem isso dentro de vocês. Porque quem vai sofrer são vocês e as pessoas que vocês dizem amar, que vocês poderiam beneficiar com o exemplo, não vão receber esse benefício do exemplo. Vão também continuar apegadas aos seus caprichos, às suas maneiras de ser, às suas vontades, cegas. Se vocês enxergaram e elas não, quem pode fazer elas verem alguma coisa diferente? Senão vocês, pelo próprio comportamento. Se vocês forem com elas na direção do erro, terão dois errados. E as consequências vão se apresentar para ambos. Então vocês notem que a gente entendendo assim, a passagem fica bem mais clara, bem mais fácil de ser compreendida e de ser encaixada na nossa vida prática. Claro que isso traz desafios, isso não é fácil. Porque a gente traz esses medos. Muitos desses medos, dessas inseguranças de perder as pessoas, vêm justamente porque nas nossas encarnações anteriores, nós fizemos mau uso. Nós tínhamos as pessoas, as convivências, e nós abandonamos, traímos, manipulamos, tentamos tirar vantagem para uso pessoal, machucamos as pessoas, os corações. Aí na sequência evolutiva, dentro da própria encarnação ou no pós-morte, a gente constatou o tamanho do nosso erro, das dores que a gente causou, isso nos gera uma culpa. A gente renasce num corpo novo, sem as lembranças diretas, mas trazendo no espírito, no coração, essas culpas. E aí, essas culpas nos motivam, nos dão
nos geram a insegurança, o medo de perder. Mas contrapor isso, lutar para que o correto, o equilibrado, a gente volta a falar daquela linha moral que a gente encontra no Evangelho de Jesus, se esforçar para viver isso em detrimento do impulso de culpa, de satisfazer a culpa, e manter ali próximo fisicamente, mas distante no coração, faz parte. É um desafio. E exige da gente evoluir é isso. A gente precisa se impor um novo comportamento. Porque o nosso comportamento padrão, impulsivo, é esse que acaba produzindo essas coisas todas. As dificuldades todas. Mas na continuidade aqui dentro ainda da mesma passagem, vocês viram que tem mais algumas coisas. Aí ele diz assim, e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Eu sei que quando a gente pega uma passagem isolada, a maioria das pessoas ainda não tem essa disposição, essa vontade de ser um discípulo de Jesus. Isso dá uma conotação assim um tanto religiosa, como se para isso eu tivesse que me transformar num sacerdote ou algo do tipo. E as pessoas dizem, mas eu não quero ser discípulo de Jesus. Eu quero viver a minha vida aqui. Muitas vezes as pessoas vêm mesmo ao centro espírita tomar passe, procurar alguma solução para os problemas da sua vida para poderem voltar para suas vidas e continuarem lá vivendo. Então, por que eu quero ser discípulo? A gente não sabe ainda, mas no fundo, as nossas buscas de felicidade, todo mundo tem, elas se resumem a ser discípulo. Porque ser discípulo de alguém significa viver os princípios que essa pessoa ensinou. E vivendo esses princípios que ele ensinou, todos esses que a gente encontra aqui ao longo, encontrou e ainda vai encontrar em alguns capítulos que estão para frente, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os ensinamentos dele, esses princípios, eles fazem com que a gente tenha mais paz, mais harmonia, mais qualidade na relação com as demais pessoas. A gente sofra menos. A gente seja realmente pessoas mais alegres, mais de bem com a vida, que mesmo quando os problemas se apresentam, a gente consegue superar eles, aprender com eles, conviver com eles o tempo que seja necessário. Depois eles passam, deixam as suas lições e a gente continua vivendo. Mas se a gente se perturba, não aprende, se revolta, se angustia, eles persistem. Porque há uma lição, há algo que a vida quer nos ensinar e a gente não aprendendo, a lição se repete. Por isso reencarnações. Porque a gente precisa renascer para aprender. E quando a gente teima muito, insiste em velhos comportamentos, um número maior de reencarnações são necessários. Da mesma maneira que um estudante no colégio precisa repetir uma mesma série várias vezes até aprender o conteúdo daquela série. Então, quando ele fala, e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo, a referência é justamente em relação a conviver com a natureza dos problemas e das dificuldades. A figura da cruz aqui, carregar a cruz, que é o peso, a dificuldade, representa as nossas imperfeições, aquilo que a gente ainda não sabe fazer. Os problemas com os quais a gente ainda não sabe lidar, que nos causam angústia, dificuldade, sofrimento dos mais variados. Carregar a sua cruz significa conviver com isso de forma a aprender com isso. Sem se revoltar. Sem pedir para que alguém vá lá e carregue a cruz para mim. Que alguém tire a cruz de cima de mim. Vocês que vieram aqui, vocês não têm problemas? Vocês não têm dificuldades? Não têm angústias, coisas que se passam no coração de vocês? Coisas físicas, mas as que doem mais são as coisas morais e emocionais? Os desencarnados, a mesma coisa? Claro que isso não é um culto à dor, a dizer, tá bom, então eu vou ficar sofrendo. A gente deve procurar saídas para os nossos sofrimentos. Mas enquanto elas não se apresentam,
De que nos vai servir a revolta? Olhem, todas as vezes que vocês estiveram num problema grave e vocês se desesperaram, vocês se revoltaram, não ficou pior? Não ficou mais difícil? Não ficou mais sem perspectiva? Mais sem esperança? Se a gente vai na direção justamente de colocar no coração os ensinamentos de Jesus, por isso me siga. Pegue a sua cruz e me siga. Aí a gente acaba conseguindo conviver melhor com todas essas coisas. Mas se a gente só quer tirar de cima de nós o problema, que esforço eu vou fazer, que esforço se vai fazer para aprender alguma coisa sobre a vida ou sobre si mesmo? Por isso que a gente acaba sendo empurrado pela dor, vocês se dão conta? A gente acaba indo procurar solução, querendo entender alguma coisa, quando a gente está com um problema. Fora isso, não. Aí muitas vezes até a gente consegue entender, aparece uma solução, a gente volta para os mesmos padrões comportamentais. E o problema se repete, se apresenta de novo. Então é um convite para a nossa transformação, para a gente aproveitar essas coisas todas e viver de outra maneira. Mas para finalizar a passagem, ele ainda diz assim: assim, aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então tá, agora sim, né? Se eu tenho que renunciar a tudo que eu tenho para ser discípulo, aí sim que eu não vou renunciar. Aí sim que eu não vou ser discípulo mesmo. Mas de volta. Se isso significa viver de outra maneira, e eu estou apegado a uma coisa que me faz sofrer, porque me faz sofrer. Por exemplo, se eu sou excessivamente apegado a um desses familiares, todos que ele falou, tenho dependência emocional. Qual é a garantia que eu tenho que eu vou ficar para sempre com essa pessoa? Essa pessoa não vai morrer. Tem uma garantia disso? Alguém não vai morrer? Todo mundo vai morrer. Então, a coisa mais certa que existe é que vai chegar um momento em que eu vou ter que me separar dessa pessoa, pelo menos durante um tempo. Já que nós somos espíritos imortais, em algum momento a gente poderá se reencontrar havendo afetividade sincera. Mas afora isso... Só que eu vivo na expectativa do medo daquela pessoa, de não ter mais aquela pessoa. Isso me faz sofrer? Faz. Eu vivo com medo. Pensar nisso me machuca, me angustia. Não angustia? Agora, se eu vou na direção dos ensinamentos de Jesus e eu entendo, não intelectualmente, mas eu consigo colocar no meu coração que nós somos eternos. Eu não vejo só o corpo. E mais que isso, eu construo em mim uma capacidade de me relacionar com a vida e com as coisas de forma que eu não preciso de alguém para ir lá e preencher o meu vazio emocional. Eu me tornei alguém, eu me torno alguém capaz de oferecer recurso, solução, afetividade para os outros. Notem que isso não significa que eu não goste da presença, da relação dos demais. Pelo contrário, me faz extremamente bem. Eu fico até feliz, ou fico muito feliz. Mas existe uma diferença entre ficar feliz e ser dependente, ter necessidade, porque se eu não tiver, me desespera. Duas coisas completamente diferentes. Então, como se constrói esse estado? Como eu construo em mim a capacidade de ter... Eu vou ter que me voltar na direção. Não vou poder ficar só em função daquelas pessoas por quem eu sou dependente, ou de quem eu sou dependente emocional. Eu vou ter que, de novo, fazer um esforço, me impor uma disciplina de olhar para as dores, as dificuldades, os problemas das outras pessoas. Me preocupar, criar vínculos emocionais com outras pessoas.
Outras pessoas que não podem me dar nada em troca, que não fazem parte do meu círculo de relação. Eu quero desenvolver novas afetividades, novas conexões emocionais. Eu quero deixar de ser tão embrutecido, tão voltado para mim e para os meus. Eu quero me abrir na direção dos demais. Eu nunca vou estar sozinho se eu fizer isso. Não vou me sentir sozinho. Mas, de novo, normalmente a gente não quer fazer isso. A gente quer viver dentro do nosso mundo, só com as nossas coisas, só com aquilo que atende os nossos impulsos afetivos. E aí a gente se isola. Então, quando ele fala em renunciar a tudo, é essa substituição daquilo que é meu, que serve a mim, às minhas vontades, aos meus desejos e impulsos afetivos, e ir na direção da vida que Deus criou para todos. Aí as religiões falam, e a gente ouviu e virou um chavão, que nós somos irmãos. E dentro do próprio movimento espírita se fala muito disso. As pessoas chegam nas casas espíritas e são tratadas por irmãozinhos, como se chamar alguém assim criasse o vínculo afetivo com a pessoa. Mas se a gente parar para pensar na grandeza da coisa toda, da obra, por que é assim? Por que nós convivemos todos juntos numa... Por que nessas múltiplas reencarnações a gente não tem os mesmos pais, as mesmas mães, os mesmos irmãos? Por que a gente convive com múltiplas pessoas em múltiplas vidas? O que a vida quer ensinar para o espírito que reencarna nessas diversas situações que somos nós? Senão justamente que não há essa relação de exclusividade dos demais. Que há uma relação de inclusão. E que na medida que a gente faz isso por vontade, não apenas impulsionado porque eu nasci naquela família, e aí na outra encarnação eu nasci na outra, eu faço porque nessa encarnação eu estou numa família, mas eu quero mesmo assim ir na direção das outras, dos outros. Isso já começa a produzir esse estado de integração e felicidade agora. Aí as religiões distorceram isso e transformaram isso num ato formal da comida, por exemplo, da agasalho. Deve ser feito, tudo bem, mas qual é a tua preocupação afetiva, o teu envolvimento emocional com aquele que recebe o que tu dá? Isso pode ser feito aqui, nas nossas atividades. Vocês sabem que vocês tomam passe? E muitas vezes vocês são convidados a parar e ficar. E a gente até diz assim, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, queira conversar alguma coisa, fique sentado. Aí, depois que termina a atividade de passe, a gente chama aqueles que quiseram ficar ou que o passista chamou a voltar para conversar, para falar sobre os conflitos, as dificuldades. Isso pode ser feito de uma forma técnica, superficial, como quem atende por obrigação, porque está mais aqui um dia, uma atividade de passe e tem que fazer, ou isso pode ser feito com uma preocupação profunda por aquele que está ali na tua frente. Como é que vocês preferem ser tratados? Pois da mesma maneira, a gente deveria tratar todo mundo. A gente se preocupa com os outros? A gente olha para as dores e as dificuldades dos outros? Essas pessoas que a gente diz amar, que convivem dentro da nossa casa, os nossos colegas de trabalho, as pessoas da rua, o morador de rua que para nos pedir, às vezes, diversas vezes no dia, uma moeda. Não estou dizendo que se tenha que dar sempre a moeda. Mas quem é aquela pessoa? Vocês entendem que ali tem uma pessoa
Tem um sentimento ali, tem alguém ali dentro. Vocês param para pensar no como deve ser difícil a vida? Muitas vezes ele escolheu por arrogância, até por orgulho, ignorou a necessidade de se submeter a regras sociais e de trabalho, mas ainda assim não é por isso que ele não se sente sozinho. Não é por isso que ele não tem fome, que ele não tem frio. Ele não se passam por dentro dele muitas emoções como se passam por dentro da gente. Mas a gente ignora isso. Vira uma rotina e a gente passa ali todo dia, todo dia, todo dia. E dentro da nossa casa, todo dia a gente discute, a gente se habitua a isso. A gente se submete, a gente se habitua a isso. A gente faz as vontades para não perder e tudo parece normal. Mas não é. Aí vem Jesus e diz: não é normal. Vocês precisam ser diferentes, vocês precisam olhar e fazer algum esforço. Vocês têm que renunciar a essas coisas que falam só de vocês, da vida de vocês, das coisas de vocês, e começar a olhar para a vida, para os demais, para tudo que existe. Vocês têm que aprender e crescer, porque é assim que se cresce. E aí a gente diz que a moral dele é que é estranho. Quando estranhos somos nós. Nós somos um estranho coletivo, porque nós somos muitas pessoas que pensamos assim. Mas muitas pessoas pensando num erro não tornam o erro um acerto. Se a gente fizesse isso, talvez a gente conseguisse ver. E tem pessoas com problemas muito maiores que os nossos. Isso não resolveria o nosso problema, mas certamente faria com que a gente se sentisse um pouco mais consolado em relação ao problema que nós somos portadores. Menos exigentes, menos reclamões, menos mimados até. E carregasse a cruz. A cruz se transformasse, ficasse um pouco mais leve. Tudo é relação, é da nossa relação com as coisas. Como nós nos relacionamos com os problemas. Então que a gente possa pensar nisso, que não seja só uma posição na qual vocês estão esperando tomar passe, que vocês possam pensar e que isso faça a diferença lá, amanhã, hoje, quando vocês saírem daqui, porque vocês vão encontrar essas pessoas ali na rua, na casa de vocês. Vocês vão ter que continuar convivendo com vocês mesmos, os conflitos internos de cada um. E existe uma solução para tudo isso. Os problemas, são as propostas, os desafios que a vida nos traz para a gente adquirir as capacidades que a gente não tem rumo à felicidade que a gente busca. Até a próxima. Pois então, chegamos ao fim de mais uma atividade, mais uma exposição. Agradeço a presença de vocês fisicamente. Agradeço também ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e faço um apelo e um pedido. Se esse conteúdo, de alguma maneira, tocou vocês, faz com que a vida de vocês tenha um novo sentido, um novo propósito, compartilhem com a gente o nosso conteúdo, compartilhem, curtam a nossa página, facilitem com que essa informação chegue a mais pessoas. A gente tem um propósito de atingir 1000 seguidores, e isso para nós é uma coisa, né, que é difícil, mas que de maneira nenhuma faz com que seja um conteúdo menos valoroso. Bem pelo contrário. Com esse caos, com esse mundo mais complicado e com os dias que vêm ainda à frente, o melhor é que a gente tenha um conteúdo de valor, um conteúdo que faça a diferença na nossa vida e na vida dos outros.
Obrigada mais uma vez e até alguma próxima oportunidade.